Olá. Boas-vindas a quem nos acompanha em mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. É uma alegria imensa ter a companhia de quem está do outro lado para mais essa exploração. Com certeza. Olá para todo mundo. Eu estou bem animada para nossa análise de hoje porque a gente tem em mãos um conteúdo que, olha, à primeira vista pode soar estritamente técnico. Soa como algo só para profissionais do direito, né? Ou do mercado imobiliário. Exato. Mas a verdade é que ele esconde uma mecânica social que é incrivelmente complexa. Nós vamos desempacotar hoje trechos do curso livre Sala do Corretor. Isso, especificamente o módulo 1. Isso mesmo, módulo 1, ministrado pelo professor Fernando de Queiroz. E o nosso tema central, a grande estrela da nossa análise de hoje, é a lei da desapropriação. E a ideia aqui não é, de forma alguma, ficar lendo códigos de um jeito maçante para quem nos escuta. Deus me livre, não. A nossa missão aqui é desmistificar o Instituto da Desapropriação dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Desmistificar como as engrenagens dessa máquina pesada do Estado realmente funcionam, sabe? Perfeito. Para quem nos ouve, eu quero que pensem no seguinte cenário. Como é legalmente possível que o Estado bata na porta de alguém e simplesmente tome uma propriedade particular? É uma imagem forte, né? Muito forte. Quais são os limites estruturais desse poder que é monumental? E, acima de tudo, quais são as regras, os freios que impedem que esse ato se transforme num mero confisco ou, para usar um termo bem mais duro, num roubo oficializado? É um roubo com carimbo do governo. Exatamente. Porque esse é um tema que toca nos nervos mais sensíveis da nossa organização e sociedade. O que eu acho que torna isso todo fascinante para a nossa audiência é que, normalmente, quando a gente ouve a palavra desapropriação, a imagem imediata que vem na cabeça é tipo um trator. Um trator passando por cima de tudo. Isso, um trator passando por cima de uma casa de família, sabe? Para construir uma rodovia ou uma represa gigante. Parece algo muito bruto, violento até. Sim, a percepção pública é de muita violência institucional. Mas o material do professor Fernando de Queiroz, ele revela que existe uma engenharia jurídica quase cirúrgica operando nos bastidores. Uma mecânica muito bem pensada. E no epicentro dessa operação toda surge uma figura que atua como um verdadeiro guardião da justiça, que é o perito avaliador. O perito é fundamental. Nós vamos chegar nesse profissional logo mais. Mas antes, a gente precisa assentar os tijolos dessa fundação, né? Com certeza. Vamos começar do básico. O que é, tecnicamente falando, a desapropriação? O que o material nos diz? Bom, o texto apresenta uma definição base bem sólida. A desapropriação é um instituto de direito público caracterizado como um ato unilateral e compulsório. Unilateral e compulsório. Traduzindo isso para a prática, quer dizer que... Quer dizer que não estamos falando de um acordo de cavalheiros. Não é uma negociação tradicional de compra e venda, onde o dono do imóvel e o comprador sentam numa mesa, tomam café e ficam pechinchando o preço. Não tem cafezinha. Nenhum cafezinho. O Estado decide, de forma impositiva, retirar um bem de um particular. Esse bem passa, então, para o patrimônio do próprio Estado ou, dependendo da situação, para um terceiro que recebeu essa delegação. Mas o grande contraponto que o autor faz aí, e que eu acho vital a gente destacar, é que o Estado não tem um poder absolutista, né? Ele não pode agir só baseado na própria vontade porque acordou com vontade de desapropriar. De jeito nenhum. O material aponta 3 e apenas 3 motivos legais aceitáveis para que isso ocorra. São eles a necessidade pública, a utilidade pública ou o interesse social. Necessidade, utilidade ou interesse social? Eu quero pausar um pouco nesses 3 motivos. Claro, vamos lá. Porque, olhando de fora, o Estado ter esse poder de tomar a propriedade de forma compulsória, mesmo com esses motivos, ainda parece algo saído de um regime autoritário. Entendo perfeitamente essa visão. Como é que o sistema justifica que a vontade de um ente governamental passe como um rolo compressor sobre o direito de um cidadão comum? O direito de manter o seu terreno, a sua casa, a sua história ali naquele lugar. Qual é a base filosófica disso?
o pilar invisível que sustenta toda essa estrutura, o que a doutrina chama, é de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Supremacia do público sobre o privado. Exato. A lógica do nosso sistema jurídico é que as demandas de uma coletividade inteira têm necessariamente um peso maior do que os anseios ou os apegos individuais. O Estado opera aí como um instrumento de intervenção. Ele intervém para fazer o que a sociedade precisa que seja feito. Isso. Ele intervém na propriedade privada para conseguir realizar finalidades públicas que a própria Constituição considera legítimas e vitais para a sobrevivência da sociedade. Então, não estamos falando do fim do direito à propriedade privada em si. Não, de forma alguma. Estamos falando do momento exato em que esse direito individual precisa ceder espaço para que o bem comum possa existir. Lendo o material com essa lente da supremacia do público sobre o privado, teve um conceito que me deu um verdadeiro nó na cabeça. No bom sentido, claro. Qual foi? O texto usa um jargão e diz que a desapropriação é uma forma originária de aquisição da propriedade. Ah, sim. A aquisição originária. A princípio, para mim, soou só como um juridiquês denso, sabe? Mas a implicação prática que o professor Fernando descreve é gigantesca, não é? É, sem dúvida, uma das características mais drásticas e poderosas desse instituto. Para traduzir esse conceito para quem nos ouve, quando o poder público desapropria um imóvel, ele não está sucedendo o antigo dono nas relações jurídicas. Como assim sucedendo? Pense numa compra de imóvel comum no mercado. Se alguém compra uma casa, essa pessoa acaba herdando, lá perante o cartório, o histórico daquele imóvel. Se havia pendências não resolvidas que passaram despercebidas, o novo dono pode ter muita dor de cabeça. Dívidas, disputas de limites, esse tipo de coisa. Exato. Na desapropriação, essa continuidade é rompida. E aqui, lendo isso, eu pensei numa analogia para tentar deixar isso bem visual para quem está acompanhando a nossa análise. Adoro essas analogias, manda ver. Pensem num computador que está cheio de vírus, com programas antigos travando o sistema, arquivos todos corrompidos. A desapropriação não é você tentar desinstalar um programa por vez. Ela funciona exatamente como formatar o disco rígido. Uma formatação completa. Um reset absoluto. O Estado aperta o botão de formatar e há uma ruptura total do vínculo anterior. Aquele computador volta a ter um sistema operacional limpo. Uma nova titularidade é formada do zero, independente dos vícios lá do passado. Exatamente. O Estado não pode ficar travado, né? Exatamente. O Estado não pode se dar o luxo de paralisar a construção de uma usina hidrelétrica, por exemplo, porque o terreno escolhido tem uma disputa de herdeiros que está se arrastando na justiça há 40 anos. A desapropriação corta esse nó. O imóvel passa para o Estado limpo. Mas aí me surgiu uma dúvida muito prática na hora que eu estava lendo. Diga. E se esse terreno, que o Estado acabou de formatar, entre aspas, estava hipotecado no banco? Ou pior, e se tinha um inquilino morando lá com contrato assinado direitinho? O jargão que o texto usa para isso é subrogação de ônus indenizáveis. Palavrão jurídico, né? Total. Como a gente traduz isso para o mundo real? O banco fica no prejuízo, o inquilino é jogado na rua sem nada. Como fica? O texto aborda essa proteção de forma muito técnica, mas é essencial entender. Quando ocorre essa formatação do terreno, as dívidas ou os direitos de terceiros, tipo a hipoteca do banco que você mencionou, elas não desaparecem no ar. Ufa, o banco não perde o dinheiro então. Não. Elas se transferem do terreno físico para o dinheiro da indenização. Essa é a tal da subrogação. O banco, em vez de ter a casa como garantia, vai buscar o valor que lhe é devido diretamente na quantia que o Estado pagou pela desapropriação. Entendi. O terreno em si fica livre, desimpedido para o Estado usar logo, enquanto aquelas disputas financeiras do passado vão ser resolvidas em cima do montante que foi pago. Perfeitamente. A briga passa a ser pelo dinheiro, não mais pelo pedaço de terra. Isso resolve a dor de cabeça do Estado para fazer a obra, claro, mas se a gente conectar essa ideia de que o Estado pode tomar tudo, formatar o terreno e colocar a necessidade coletiva acima de tudo, isso nos leva de frente para um paredão lógico. O grande paredão da Constituição. Isso, porque a primeira pergunta óbvia na mente de quem nos ouve agora deve ser tipo, mas a nossa Constituição Federal não diz que a propriedade é um direito fundamental? Sim, ela diz. Como é que um direito fundamental, que está lá na base da nossa lei, pode ser retirado de forma compulsória assim? Esse é o grande paradoxo constitucional que o módulo 1 destrincha com muita maestria.
O material analisa especificamente os artigos 5º, 182 e 184 da Constituição. E como o texto legal lida com esse conflito de ideias? De uma forma muito sutil e inteligente. De fato, a Constituição, lá no seu artigo 5º, garante expressamente o direito de propriedade. É um direito fundamental do cidadão indiscutível. Certo. Contudo, no inciso imediatamente seguinte, o legislador estabeleceu uma condição inescapável. Ele diz que a propriedade atenderá à sua função social. Função social. Então, aquela ideia clássica de que o dono de um pedaço de terra é um rei absoluto no seu próprio castelo, que pode fazer ou deixar de fazer o que quiser com a terra, isso simplesmente não existe na nossa lei. Longe disso. O material deixa claríssimo que a propriedade não é concebida como algo inatingível, um feudo ilimitado. Ela vem atrelada a responsabilidades muito sérias. Responsabilidades com o entorno. Exato. Ela está condicionada ao atendimento de finalidades econômicas, sociais e urbanísticas. Em outras palavras, a propriedade precisa ter uma utilidade não apenas para quem detém a escritura ali no cofre, mas para a malha social como um todo. E é exatamente nesse ponto de fricção que a desapropriação entra em cena, certo? Exatamente aí. O curso do professor Fernando usa um termo muito preciso. Ele diz que a desapropriação atua como a válvula de equilíbrio. Essa ideia de válvula de equilíbrio é fascinante. É como imaginar a Constituição inteira como uma panela de pressão gigante. Ótima imagem. De um lado, ali no fundo da panela, você tem o direito inegável do indivíduo de ter o seu patrimônio protegido e respeitado. Do outro lado, o calor que faz a pressão subir são as demandas estruturais coletivas fervendo ininterruptamente. Fervendo mesmo, porque as cidades não param. Não param. A cidade precisa crescer, o sistema de esgoto precisa ser instalado, a política agrária precisa avançar para alimentar a população. Se não houver uma forma de aliviar isso, a panela explode. Vira um caos social. A desapropriação seria essa válvula lá no topo que libera a pressão de forma controlada, garantindo que o Estado consiga avançar com o progresso, mas sem dizimar no indivíduo de forma arbitrária. É o equilíbrio perfeito. E se essa válvula falhar, ou for usada de forma imprudente pelo governante? Todo o sistema de segurança jurídica desmorona. O que seria um desastre. Por isso que existem regras extremamente estritas para que essa panela não exploda. O texto faz questão de desempacotar a anatomia desse processo para provar que, olha, não é bagunça. Vamos mergulhar nessas regras, então, porque eu acho que é aí que a coisa fica bem prática para a nossa audiência. Mas, antes de listar os passos, o material faz uma distinção sobre o que realmente constitui uma desapropriação comparada a outras intervenções do governo. Sim, a diferença de natureza jurídica. Porque o Estado vive impondo regras sobre o que a gente pode fazer, né? Eu li lá sobre limitações administrativas. Qual é a diferença prática entre o governo limitar a minha propriedade e o governo desapropriar a minha propriedade? A diferença está no grau de impacto, na profundidade da intervenção que o Estado faz. Numa limitação administrativa, o Estado impõe regras de uso, mas a titularidade continua sendo inteiramente sua. Dá um exemplo pra gente. Pense numa lei de zoneamento urbano. A prefeitura diz que, no seu bairro, você só pode construir casas de até 2 andares, ou que você não pode derrubar uma árvore centenária que está lá no fundo do seu quintal. Entendi. Eu sofri uma limitação pesada no que eu posso fazer. Mas o quintal e a casa continuam no seu nome. Você continua sendo dono. E a desapropriação? É o extremo oposto. Ela implica a perda definitiva e total da propriedade. Você deixa de ser o dono. E, justamente por ser essa perda definitiva, ela não pode ser feita num estalar de dedos. O autor descreve a natureza jurídica disso como um procedimento com uma formação bifásica. Traduzindo esse jargão de bifásico, o texto fala em 2 fases distintas, né? Uma fase declaratória, onde o governo basicamente levanta a mão e diz, olha, eu preciso dessa área por interesse público. Isso. E uma fase executória, que pode envolver o judiciário se não houver um acordo amigável. E geralmente envolve. Mas o que impede um governante mal intencionado de usar essas 2 fases para perseguir inimigos políticos ou simplesmente tomar o que quiser na cidade? É para isso que servem os 5 pressupostos estruturantes de validade. O checklist. Exato, um checklist rigoroso que o Estado é obrigado a seguir. Então vamos passar por eles. O primeiro é
quem tem o poder de apertar esse botão, né? Sim, o primeiro pressuposto é a competência. O texto define que a competência expropriatória é um poder estrito, atribuído exclusivamente aos entes federativos. Ou seja, Apenas a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm a autoridade legal para iniciar esse processo declaratório. então uma empresa privada gigantesca, mesmo que tenha muito dinheiro e influência na região, não pode simplesmente emitir um decreto para desapropriar o bairro vizinho para expandir a fábrica dela. De forma alguma. Ela dependeria de convencer o Estado a atuar se houvesse, de fato, um interesse público genuíno envolvido. E isso já nos conecta diretamente com a motivação do ato. O Estado pode fazer, mas não por qualquer motivo. Como a gente viu lá no começo, tem que se encaixar naqueles 3 motivos, que é o segundo item do checklist, a finalidade pública. Necessidade, utilidade ou interesse social. Sempre. Mas eu quero jogar um cenário aqui para a gente explorar o terceiro pressuposto, que é a motivação. Vamos supor que um prefeito emita o decreto dizendo: vou desapropriar o terreno X. E ponto final. Ele não escreve o porquê ou escreve um motivo super genérico. O que acontece na prática? O ato nasce nulo. Morto. A exigência de motivação obriga que o ato declaratório indique de forma expressa, escrita e transparente qual é a finalidade pública específica que está sendo buscada. Se falta detalhe, cai. Como assim? Se o decreto diz que a área será desapropriada para a construção de uma escola pública municipal, o Estado fica amarrado, preso a essa finalidade. Certo. E se no meio do caminho a prefeitura simplesmente muda de ideia? O prefeito desapropria o terreno, expulsa os moradores sob a justificativa de construir a escola, mas 2 anos depois ele usa a área para construir uma mansão para morar ou um clube prisado para os aliados políticos. Isso tem um nome específico no direito, não tem? Tem, e é um dos vícios mais graves no direito administrativo. O autor classifica isso como nulidade por desvio de finalidade. Desvio de finalidade. O Estado usou a força da lei de forma dissimulada? Exato. Se isso for provado, todo ato expropriatório cai por terra na justiça. É uma ferramenta fundamental de controle contra a tirania estatal. Muito bom saber disso. E seguindo nessa linha de transparência, o quarto pressuposto é a prévia declaração. O governo não pode agir na surdina, de madrugada. A perda da propriedade tem que ser antecedida por um ato formal e público que avise a sociedade e principalmente o proprietário de que aquele bem está na mira do Estado. É um mínimo de respeito ao cidadão. Sinceramente, ouvir que o Estado tem que cumprir tudo isso é reconfortante. Mas vamos ser o advogado do diabo aqui, pensando no quinto e último pressuposto, a indenização. Chegamos na parte mais sensível. Porque papel aceita tudo. A lei diz que tem que pagar. Mas o que impede o governo de chegar lá, avaliar uma casa que vale R$1 milhão no mercado por 50 mil, depositar esse troco na conta do cidadão e mandar o trator passar? A pessoa que perde a casa não tem o poder de barganha de um corretor de imóveis milionário. Essa é, sem dúvida, a grande tensão prática de todo o processo. E para tentar barrar esse tipo de abuso, o ordenamento jurídico estabelece que a indenização tem 3 pilares inegociáveis. Quais são? Primeiro, ela tem que ser justa. E segundo o texto, justa significa corresponder estritamente ao valor real de mercado daquele bem, para que o cidadão não sofra empobrecimento. Ninguém pode sair mais pobre do que entrou na história. Exato. O segundo pilar é que ela tem que ser prévia. O Estado precisa desembolsar o valor antes de consolidar a transferência definitiva da propriedade e, de fato, tomar a posse do lugar. Na conta. Mas eu vi no texto que essa regra do dinheiro vivo tem uma exceção constitucional muito específica e intrigante. Tem a ver com a área rural, certo? Tem sim. E também com áreas urbanas irregulares. Como funciona isso, se a lei bate tanto na tecla de que a pessoa não pode sair prejudicada recebendo calote? O material aponta essa exceção prevista lá nos artigos 182 e 184 da Constituição. Nós estamos falando aqui sem tomar qualquer partido político sobre a validade da política em si, apenas reportando o que a lei prevê. Claro, o que está no texto.
Quando o Estado realiza a desapropriação especificamente para fins de reforma agrária, a dinâmica muda. Nesses casos de grandes latifúndios improdutivos que não cumprem sua função social, a Constituição permite que o pagamento não seja feito em moeda corrente, E é feito como? através de títulos da dívida agrária. E no caso de imóveis urbanos irregulares, títulos da dívida pública. Qual é a lógica de o Estado não pagar em dinheiro nesses casos? A lógica por trás disso é puramente o volume financeiro colossal. Políticas de reestruturação fundiária envolvem áreas gigantescas do território nacional. Muito grandes mesmo. Se o Estado fosse obrigado a pagar tudo isso em dinheiro vivo antecipadamente, os cofres públicos quebrariam no dia seguinte e a política de reforma seria financeiramente inviável. Então a lei cria esse instrumento específico em títulos para viabilizar a intervenção estatal. É, no fim das contas, um mecanismo de sobrevivência econômica do próprio Estado, para que a política pública possa existir no papel e na prática. Exato. É a engenharia financeira do sistema. Mas voltando para a esmagadora maioria dos casos urbanos onde a regra é pagar um valor justo em dinheiro. Quem define o que é esse valor justo? Ah, a pergunta de $1 milhão. Ou de reais? Pois é, se o Estado quer pagar o mínimo possível para economizar e o proprietário naturalmente quer receber o máximo pela perda emocional e material, quem resolve esse cabo de guerra? É aqui que a gente precisa falar sobre a figura central que o módulo 1 tanto exalta, o perito avaliador. Porque a lei dizer que a indenização é justa é bonito no papel, mas no mundo real, o peso nos ombros de quem vai calcular isso deve ser descomunal. É um peso monumental. O professor Fernando enfatiza profundamente no curso que avaliar uma propriedade para fins de desapropriação não é um mero exercício mercadológico. Não é só dar uma olhadinha nos preços da rua. Não. O perito, seja ele nomeado pelo juiz como imparcial ou atuando como assistente técnico das partes, não está apenas entrando num site de classificados imobiliários para calcular uma média de preços do bairro. Seria muito simples se fosse assim. O texto crava que essa é uma atividade técnico-jurídica. O perito é meio que o alquimista do processo. O alquimista, gostei do termo. É ele quem pega aquela garantia abstrata e invisível da Constituição chamada justa indenização, que é só um conceito, e a materializa em números, num laudo técnico duro que vai decidir na prática o futuro financeiro de uma família ou de uma empresa. E para não transformar essa avaliação num achismo ou no mero palpite de corretor, o material delineia 4 diretrizes, 4 regras de ouro que esse perito precisa seguir cegamente. Vamos a elas, que são essenciais para quem acompanha a gente entender. A primeira me chamou muita atenção. A indenização deve refletir o valor de mercado real, ou seja, nada de valor especulativo. Imagina um cenário hipotético aqui. Manda. A pessoa mora num terreno baldio afastado, mas ela jura de pés juntos que daqui a 10 anos iam construir uma estação de metrô ali do lado. Então, na cabeça dela, o terreno vale 10 vezes mais do que vale hoje. O perito pode colocar essa expectativa futura maravilhosa no cálculo? De forma alguma. A primeira regra corta a especulação pela raiz. A avaliação trabalha com o presente tangível. O agora. O agora. O potencial não comprovado não compõe o cálculo da justa indenização. O perito trabalha com as condições de infraestrutura, topografia e mercado que existem no momento exato da avaliação. Faz sentido, senão o Estado pagaria por sonhos. E a segunda regra? A segunda regra complementa a primeira, estabelecendo que a avaliação está estritamente vinculada e delimitada pela finalidade pública declarada. O perito não avalia o bem num vácuo teórico. Ele avalia dentro das amarras daquele processo expropriatório específico. Entendi. E a terceira regra, lendo lá, me parece que eleva ainda mais a barra de dificuldade dessa profissão. Assim, exige muito do profissional. A avaliação exige que o perito tenha um domínio simultâneo de 2 áreas bem distintas. Ele precisa dominar os critérios normativos técnicos, tipo a engenharia da coisa, a matemática do mercado imobiliário, Isso é o básico para ele. mas também os fundamentos legais. Não adianta ele entregar uma planilha lindíssima e matematicamente impecável se os critérios que ele usou ferem a jurisprudência dos tribunais sobre desapropriação. Exatamente. Ele tem que ter um pé na ciência de dados imobiliários e outro pé firme no direito. É uma multidisciplinariedade pesada. E essa dualidade é o que separa um bom avaliador de um profissional extraordinário nessa área. O que nos leva diretamente à quarta e última regra, que
te garanto, muitas vezes é o calcanhar de Aquiles dos processos nos tribunais. Qual é o calcanhar de Aquiles? O texto determina que a data de referência da avaliação deve observar rigorosamente o momento juridicamente relevante do processo. Momento juridicamente relevante? O profissional não pode simplesmente escolher uma data aleatória no calendário que pareça conveniente para travar o valor do imóvel. Ele tem que seguir a régua do tempo do processo. Esse conceito de fixar no tempo a data de referência é vital. E se a gente refletir sobre tudo que discutimos aqui na nossa análise hoje, talvez seja o maior desafio prático de todos. Sem dúvida, o tempo é implacável. Para quem nos acompanha, entender essas nuances da desapropriação é fundamental. É entender a respiração do desenvolvimento do país, de verdade. É ver como a sociedade se molda. É compreender como os bairros se reestruturam, como metrôs rasgam o subsolo das capitais, como estradas vitais são abertas no meio do nada e, sobretudo, é entender o esforço homérico que a lei brasileira faz para tentar proteger o indivíduo comum de ser pisoteado por essa máquina do progresso, né? Exigir motivação, exigir a finalidade pública clara e uma avaliação puramente técnica é a garantia real da nossa segurança jurídica. O fortalecimento desses mecanismos todos é o que separa um Estado democrático de direito de um modelo puramente autoritário. A reflexão sobre essas regras é imprescindível para qualquer cidadão, não só para os advogados. Com certeza. É conhecimento para a vida cidadã. E para fecharmos este nosso mergulho no material de hoje, eu quero deixar quem nos ouve com um pensamento bem provocativo. Adoro provocações no final. Ele é construído justamente em cima dessa última regra do perito que a gente acabou de falar, sobre a data de referência. Pense comigo. O mercado imobiliário é vivo, ele flutua violentamente. Flutua muito. Inflação, demanda. Exato. O imóvel pode dobrar de valor em 3 anos ou perder metade do seu apelo se o bairro decair. Ao mesmo tempo, todos sabemos que a burocracia do Estado e o sistema judiciário brasileiro podem ser cruelmente lentos. Um processo expropriatório, se tiver recursos judiciais, pode se arrastar por uma década inteira. Fácil, fácil. Então, o pensamento que eu deixo é: se a indenização tem que ser justa, refletir o mercado real e ser paga previamente a perda da posse, como esse perito avaliador lida com a passagem inclemente do tempo? Até que ponto um número que foi fixado num laudo no passado consegue manter a sua justiça e não empobrecer o cidadão diante dos anos de lentidão de um tribunal? Uau! É um impasse. Fica aí o questionamento sobre esse constante choque entre o ritmo dinâmico da economia real e a lentidão da máquina pública. É um impasse real e um excelente ponto de reflexão para deixarmos ecoando com a nossa audiência. A complexidade do sistema sempre nos convida a pensar mais fundo. Eu agradeço muito a oportunidade de dissecar esse material riquíssimo hoje com você. Foi uma exploração incrível. Eu agradeço imensamente a atenção e a companhia de quem nos ouviu até aqui. Continuem sempre questionando, investigando o porquê das coisas e nunca aceitando respostas prontas. Um grande abraço a quem nos escuta e até o nosso próximo mergulho.